Graça e paz, irmãos, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para nós, né? Que Deus abençoe a partilha da palavra de hoje. Eu quero falar um pouco sobre guerra espiritual, sobre o descanso da fé. Enfim, a leitura básica vai estar lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não te dê que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. 40. Então lhes perguntou: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa é a palavra de hoje. Esse contexto está dizendo que Jesus ele deu uma ordem aos discípulos: passemos a outra margem. Sempre que você vê na Bíblia a passagem por águas, você vai ver início de um novo tempo, início de um novo ensinamento. Assim foi quando o homem saiu do Éden, assim foi quando o homem se batizou para retornar ao chamado Éden, o relacionamento pleno com Deus. E por aí vai, né? Quando Jesus desce as águas do rio Jordão, enfim, quando o povo passa o Mar Vermelho, quando o povo passa o Jordão para a conquista de Canaã, sempre indicando o início de um novo ciclo, para o bem ou para o mal. Né? Para o mal, quando que se dá um novo tempo para o mal? Tem um livro de Reis, tem alguns falsos profetas que enfrentaram Micaías, por exemplo. Micaías não, Elias. E eles desceram até o Cedron, o ribeiro do Cedron, e ali foram mortos à espada. Cedron significa escuro. Né? Você vê a contraposição que a Bíblia fala entre o rio, que flui do trono de Deus, de águas cristalinas, e o rio escuro, que indica a presença de demônios ou de coisas que não provêm do Senhor. E ali os falsos profetas de Baal morreram, acho que foram 450, morreram ali pela mão de Eliseu e do povo. Mas vamos voltar ao texto aqui, tirando esse parênteses. Uma das coisas que eu quero falar hoje, né? Guerra espiritual, retaliação. Quantos já não ouviram falar assim: é complicado entrar em batalha espiritual porque tem retaliação, tem complicações. Muitos dizem: não, você está com Cristo, não existe retaliação, isso não é bíblico. Amém. É um pensamento. Outros vão dizer: tem sim, eu já provei disso. Amém também. E nesse texto, os discípulos tinham recebido uma ordem de Jesus para passar a outra parte do lago. E eles iam chegar na terra dos Gesarenos ou Gadarenos, onde se encontraria o endemoniado de Gadara, que era um ser irracível, uma pessoa que vivia nos sepulcros, vivia presa com grilhões, com cadeias, e ninguém podia romper. O que aconteceu ali? Toda luta que você vai travar, toda libertação que você vai fazer, tem uma guerra que antecede. Não tenha dúvida disso. Não estou falando de retaliação posterior. Tá? Vou falar da parte anterior, porque isso eu tenho convicção. Sempre que você vai libertar alguém, vai ter uma luta no reino espiritual. Tudo que acontece aqui na terra antes foi providenciado ou vencido no mundo espiritual. Então, há demônios que agem aqui na terra, há demônios que agem, que são os principados potestades, né? Espíritos da desobediência. Então, ali Jesus, quando ele repreende o vento tempestuoso, quando ele repreende as águas agitadas, ele estava repreendendo o quê? Toda a ordem de espíritos malignos que ele iria enfrentar. E ali fez-se que? Grande bonança. Então, quando ele chega já na terra, o endemoniado se prostra aos seus pés e diz assim: ó Jesus, Filho de Deus, né, vieste nos atormentar antes do tempo. Que interessante, né?
No reino espiritual não tem tempo. Então como que o demônio fala assim, sabia já que ele vinha atormentá-los? Porque eles já sabiam, porque eles tinham perdido lá em cima. Aquela guerra já tinha sido travada e já tinha sido vencida o quê? Nos segundos ou minutos ou nos dias anteriores, na parte da travessia. E isso estava querendo traduzir um ensinamento para os discípulos. Quando você for enfrentar uma guerra, você inevitavelmente antes você vai se deparar com ela. Não acha que você, eu fui surpreendido por uma guerra, eu peguei desprevenido. A própria Bíblia diz que nós somos filhos do dia, nada nos pega desprevenido. O Senhor, ele sempre comunica tudo antes aos seus profetas, aos seus servos, aos seus filhos, aqueles a quem ele tem comunhão, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e se relaciona conosco. Então ali, isso ensina para nós que antes você vai ter um confronto. Vou dar um testemunho. Uma vez eu fui numa comunidade de São Paulo e eu vi o homem que eu teria que pregar a palavra, vi que eu teria que falar para ele que ele só estava vivo porque havia uma guerreira, provavelmente a mãe, que orava por ele, e era ele um irmão. E no mundo espiritual eu vi uma grande luta. E eu via que ele me tocava daquela favela, daquela comunidade. E no dia seguinte, por inexperiência, eu encontrei esse homem e não dei o recado de Deus. Por quê? Eu acreditava que ele iria me expulsar daquele local, podia até me matar, mas não é assim. Se Deus ele te mostrou e te deu aquilo que você tem que fazer, você faça, porque ele vai garantir o resto. E nós vamos ver o porquê que ele vai garantir. Pedro, em outra hipótese, Pedro nesse momento e os demais discípulos, eles estavam no time de Jesus. Então, ou seja, quando Jesus for operar algo, vocês vão sentir a guerra antes, junto com ele. Nós estamos no barco de Jesus. E Jesus ele estava numa posição de quê? De descanso. Olha que interessante. Mas os discípulos ainda estavam precisando aprender a ter fé. Então eles não conseguiam descansar em meio às tribulações, eles estavam preocupados. Mas Cristo ensinando o quê? Descanso. Hebreus vai dizer o quê? Nós temos que descansar nas providências de Deus. Deus ele sempre vai fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Com Lázaro, um exemplo bem claro, uma situação de morte, algo na sua vida que está parado, algo na sua vida que está precisando de uma providência e você já fez de tudo e não consegue. Aí ele diz assim, através dessa parábola de Lázaro, olha, o problema já está ali, já está cheirando mal, você não conseguiu e não vai conseguir resolver. Mas ele vai falar assim, aquilo que você pode, você já fez, você tirou a pedra, afastou, então deixa que o resto é comigo. Então ele está sempre ensinando aos discípulos o quê? Fé, mas a fé no descanso do Senhor. E ali nós temos uma outra passagem que vai dizer barco, sobre águas, né? O Pedro, ele estava lá no barquinho, Jesus veio vindo por sobre as águas, e Pedro fala assim, se é tu, me faz ter contigo. Aí Jesus falou, sou eu, vem. Então tem uma palavra liberada da parte de Jesus para Pedro, ele começa a andar. O que ele precisava? Apenas de uma palavra. Aí, novamente, ondas, tribulações, circunstâncias que podem vir para minar a nossa fé, né? Tirar os nossos olhos de Jesus. E Pedro começa a afundar e Jesus falou, agora o que você não pode fazer, eu já tinha liberado a palavra, ela era suficiente. Mas já que você não está conseguindo, eu estendo a minha mão. E Pedro, novamente, começando a andar em novos níveis de fé. Primeiro dentro do barco, agora fora do barco. E nós vamos encerrar essa eu vou chamar de plenitude da fé, mas é uma escalada que a gente está fazendo da fé. Aí lá na frente, Atos 12, vamos ver aqui, no versículo 1, que Herodes lança a mão de alguns para matar. Versículo 2, pegou Tiago, irmão de João, para passar fio da espada. E Pedro se encontra preso no cárcere. Versículo 7. E ali Pedro, ele está o quê? Ele está esperneando? Não. Ele está gritando? Ele está desesperado? Não. A igreja intercedia. E Pedro, a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo. Olha que interessante. Primeiro Pedro, vamos voltar mais atrás ainda. Quando Jesus fala, quem eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Ele fala, nossa, bendito é Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E
E Pedro vai tendo experiências que vão aumentando a fé dele. Experiências, o que é? Relacionamento. Pedro está se relacionando por 3 anos com Jesus para aprender a fé. E lá em Atos 12 ele está preso, novamente ele não tem mais o que fazer, ele poderia lá estar tentando quebrar o grilhão, ele podia estar tentando gritar, mas a Bíblia deixa bem claro, ele está dormindo, ou seja, descansando. E aí um anjo da parte do Senhor vai até lá e acorda Pedro, cutuca, levanta aí Pedrão, quebra-lhe os grilhões, abre a cadeia, faz o sono cair sobre os inimigos, ou seja, os inimigos eles nem vão perceber, traz para você, ele vai fazer todo mundo dormir na sua frente, não, mas os inimigos nem vão perceber que você está trilhando um caminho de vitória, que você está alcançando o fim da sua fé. E assim temos que ser nós. A guerra espiritual, ela existe? Existe. O confronto é antes, não durante. Outra questão para que a gente possa finalizar e ter uma compreensão maior. Sempre que você for usado numa libertação, Deus ele vai te levar à guerra antes, como os discípulos no barquinho. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos 4:34, que haviam outros barquinhos também junto com ele. Ou seja, todo o time de Jesus, todo o corpo de Cristo, todos aqueles que você tem aliança, eles estão em constante intercessão. Por isso fala assim, orai sem cessar, intercedei uns pelos outros. E ali nós vamos ver de forma bem clara que sempre que você for enfrentar um problema, você vai ter uma resistência. Uma vez fui fazer uma libertação na casa de uma pessoa e o espírito que agia ali entre mãe e filha era rejeição. Naquele dia que antecedeu, né, horas antes de ir para lá, meus filhos vieram até mim e eu falava assim, não, eu não sei porquê, mas eu fazia assim, ó, filhos, papai, não sei o que está acontecendo com o papai, eu não quero ficar com vocês hoje. Deixa o papai quieto, deixa o papai quieto. O que era? Aquilo que eu estava indo enfrentar era exatamente aquilo que estava ali, que eu teria que vencer naquele momento, a rejeição entre pais e filhos. Então Deus ele vai permitir que você experimente coisas. Não estou dizendo que ele vai permitir que você experimente a droga ou que você experimente o cárcere, não é isso. Mas são situações, o Espírito ele vem no confronto e você luta antes. Outro espírito, uma vez eu fui à casa de um rapaz e Deus me mostra uma grande briga no mundo espiritual e ele saindo no murro. Mas eu mesmo assim eu falei, eu vou Senhor, em teu nome. Não houve murro físico nenhum lá na casa dele. Houve o que? Uma resistência, ele não queria ouvir a palavra, ele demorou 10 minutos para abrir a porta para me atender. E eu tinha uma mensagem para transmitir para ele antes dele voltar para as drogas e para o cárcere. Mas então veja, não é porque você sonhou com algo, a pessoa às vezes sonha com algo e se apavora, fala assim, nossa, agora vai ter uma briga, eu vi murro, eu vi o espírito de violência me tocando da favela. Calma, quem está contigo é muito maior. Eu posso te garantir que nessas 2 oportunidades, onde eu experimentei coisas, isso foi só percepções que Deus deu à minha alma. Não significa que ocorreram ou ocorreriam literalmente. Então busque em Deus. Às vezes você tem um sonho, uma visão e fala assim, não posso fazer isso porque vai acontecer isso. Na verdade, o inimigo, né, no plano espiritual, quando Deus te dá a visão, ele vem te confrontar. E aí você vai assumir qual posição? Uma posição de medo? Não, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez no espírito. Então sempre que vocês estiverem indo para uma missão, inevitavelmente vocês se depararão com uma guerra espiritual antes, a não ser que vocês não sejam guerreiros. Como assim não sou um guerreiro? Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus sem estarem preparadas, mas não é o caso de vocês. Deus ele vai mostrar a situação para vocês, você vai pedir, vai conversar com o Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria para como agir e você será exitoso. Assim como os discípulos aprenderam que a melhor posição é a posição de descanso, porque Jesus ele é o nosso paradigma, é o nosso espelho, é a nossa bandeira, é onde nós temos que estar com os olhos fixados para aprender, assim será conosco. De grau em grau, de experiência em experiência, a nossa fé ela vai aumentar. E quando vocês perceberem,
vocês vão estar conversando com pessoas, a pessoa vai falar assim, não, eu tenho um problema X, vai falar, só isso? Não, Jesus ele resolve. E vocês vão orar, mas de que forma? De uma forma sem dúvida. E eu vou terminar com esse discípulo, com esse versículo, Marcos 4:40, onde ele olhou para os discípulos e disse, então lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Mas nós somos da fé. Que Deus abençoe vocês e que esse vídeo possa ter te ensinado algo.